Voltei bem antes do que eu imaginava. Finalmente saiu aí as datas tão esperadas de reabertura dos parques da Disney. Então no vídeo de hoje eu vou informar essas datas e o que muda nos parques. Teve cancelamento de Fast Pass, cancelamentos de reservas de restaurantes e proibição de vendas de ingressos. Enfim, tem um monte de novidade. Então fique ligado no vídeo de hoje e bora lá saber o que muda nos parques da Disney. Vamos aqui para minha tela então para falar sobre a reabertura do Walt Disney World, as principais novidades. A primeira delas, a mais esperada, é finalmente a confirmação das datas de reabertura dos parques da Disney. Primeiramente, Magic Kingdom e Animal Kingdom abrindo no dia 11 de julho e posteriormente, no dia 15 de julho, Hollywood Studios e Epcot. Então a Disney se mostra como a última empresa a reabrir seus parques na Flórida. Os demais parques vão abrir agora em junho, daqui a pouco eu passo as datas para vocês certinho. Mas o que eu quero falar principalmente hoje na Disney é com relação ao que muda nos parques, né? Primeiramente, a capacidade limitada. Eles não informaram exatamente qual que vai ser essa capacidade, mas eu imagino que seja de 25% nessa primeira etapa, de acordo com algumas regras que estão sendo estudadas no Comitê da Flórida. Mas a Disney de Xangai, por exemplo, está operando com 30% da capacidade nesse primeiro momento, mas não temos essa informação exata ainda da Disney. Outra informação importante é que as reservas serão obrigatórias para a entrada nos parques nesse primeiro momento, e o mais importante é que não vai ter vendas de ingressos para novas pessoas nesse primeiro momento, porque eles vão dar prioridade justamente para quem já tem ingressos comprados e quer simplesmente remarcar suas datas. Nesse primeiro momento vai poder então visitar os parques. Posteriormente vão começar provavelmente as vendas aí dos ingressos e dos hotéis, que também não foram divulgadas essas datas ainda, e nem como vai ser essas reservas obrigatórias, mas provavelmente devem ser feitas lá pelo site ou pelo aplicativo da Disney, como normalmente sempre se faz. O que muda também no parque, e eu acho aí bastante crítico, que é os shows de fogos. Não vão ter os shows de fogos nesses primeiros momentos. Os encontros com personagens também não vão ter. Então você não vai poder abraçar o Mickey e as princesas, enfim, tá bloqueado. Você vai ter os personagens no parques, mas não vai ter o contato físico com eles. As paradas também não vão acontecer nesse primeiro momento, justamente para evitar aglomerações. Os Fast Pass, se você já tinha agendado algum, esses agendamentos vão ser cancelados. Isso porque, para manter o distanciamento nas filas, a Disney vai aproveitar a fila especial que existe do Fast Pass para ter mais espaço para as pessoas poderem ter esse distanciamento mínimo. Então, não vai ter Fast Pass nesse primeiro momento. Está sendo estudado a questão das filas virtuais. Eu imagino que a Disney vai implementar em algumas atrações essa fila virtual que já existe naquela atração do Galaxy Edge lá de Star Wars, em que você coloca a reserva no aplicativo e quando dá seu horário você segue para a atração. Eu imagino que isso vai ser implementado em outras atrações também, mas também não foi confirmado para a Disney, é apenas uma especulação minha aqui. E a Universal, né, também lá no Volcano Bay, tem essa fila virtual já em funcionamento. Imagino que em algumas outras atrações da Universal também vai acontecer isso. Então, Fast Pass nesse primeiro momento não vai ter. Outras reservas canceladas. Restaurantes e experiências. Se você já tinha alguma reserva agendada, essas reservas vão ser canceladas. E aí, novas reservas vão poder ser feitas para os restaurantes, por exemplo, em que você tinha uma agenda mínima de 180 dias para fazer essa reserva. Essa agenda vai passar para 60 dias, então tem que ficar atento a isso. E as Extras Magic Hours também vão ser canceladas. Essas horas extras que a Disney coloca na abertura do parque, ela abre o parque um pouquinho antes para quem é hóspede dos hotéis da Disney. Ou senão ela fecha um pouco mais tarde para esses hóspedes. Essas horas extras não vão acontecer também neste primeiro momento. Além disso, gente, muitas outras mudanças vão acontecer nos parques que eu já falei em outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui como sugerido e uma lista aqui na descrição que refere-se ao uso de máscara obrigatória, medição da temperatura, distanciamento mínimo. Essas regras todas eu já coloquei num outro vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, caso tenham curiosidade. Além disso, tem aquela restrição de viagens entre Brasil e Estados Unidos. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez esse decreto recentemente. Então, mesmo agora com a reabertura dos parques, brasileiros não vão poder
visitá-los porque não podemos entrar nos Estados Unidos. O Brasil está com um elevado número aí de mortes e essa medida foi feita não só para o Brasil, mas para outros países também, justamente porque os Estados Unidos quer evitar novos surtos da doença lá nos Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento, não vai acontecer essas viagens, as fronteiras estão fechadas, mas eu já adianto que provavelmente isso vai ser reaberto assim que possível. O Brasil é um importante player na economia dos Estados Unidos relacionado ao turismo, principalmente na Flórida. Brasileiros amam ir para Miami, para Disney, é uma rota muito comum. Muita gente movimenta a economia do turismo lá na Flórida. Então, não só na Flórida, como outras partes, Nova York, Califórnia, Las Vegas, enfim. Assim que possível, o Donald Trump mesmo já manifestou que assim que possível vai fazer a reabertura. É só um momento realmente para evitar novos surtos. Com relação aos outros parques da Flórida, já anunciaram também as datas de reabertura. Eu fiz um resumo aqui para colocar quais são os parques e as datas de reabertura. Vamos lá então. Primeiramente, Universal Studios e Island of Adventures e Volcano Bay, que vão reabrir no dia 5 de junho. São os 3 parques aí do Grupo Universal, reabrindo agora no dia 5 de junho. Eu já falei também sobre a reabertura da Universal, tem um vídeo só sobre a Universal, vou colocar na descrição aqui para vocês e como sugerido aqui em cima. Legoland, abrindo no dia 1º de junho. SeaWorld, Busch Gardens do grupo aí do SeaWorld, abrindo no dia 11 de junho. O Kennedy Space Center, que fica lá em Cabo Canaveral, abrindo no dia 28 de maio. E o Icon Park de Orlando, que tem a roda gigante famosa, abrindo no dia 3 de junho. Bom, diante de todas essas restrições, eu coloquei uma pergunta aí. Vale a pena visitar os parques agora, visitar Orlando nesse momento de reabertura? Tem muitas restrições. Na minha opinião, eu acho que não vale a pena. Principalmente se é a primeira vez que você está visitando os parques. Eu acho que a experiência vai ficar completamente comprometida. Eu não consigo me ver indo para um parque da Disney sem ver os shows de fogos, sem ver as paradas. Eu acho que é o grande atrativo dos parques de lá. Ter essas atrações não acontecendo nesse primeiro momento, eu acho que vai comprometer demais a experiência. Então, a minha recomendação é que se você puder remarcar a sua viagem para 2021, é a melhor opção. Eu acho que em 2021 muita coisa já vai ter mudado. Essas restrições aos poucos eu acho que vão ser amenizadas. E conforme for, eu acho que com a vacina da doença sendo lançada, aí as pessoas vão estar imunes à doença. E aí sim as experiências vão começar a voltar ao normal. Então quanto mais você puder adiar a sua viagem, melhor. Na minha opinião, é claro que cada um aí vai fazer sua análise e decidir. Então eu coloco como sugestão aí Orlando, pelo menos para 2021. Eu coloquei aqui na descrição o link de um pacote promocional que surgiu aí para 2021. Inclui 7 dias. Eu acho que está com preço bem bacana. Se você puder colocar sua viagem para 2021, é uma excelente oportunidade para fazer isso e ainda economizar. E eu também coloquei o link aqui na descrição de outros roteiros. O roteiro de 7 dias de Orlando, com os principais parques que eu acho mais legais de visitar. Coloquei um roteiro de 7 dias para Miami também, caso você tenha uma viagem de Orlando mais Miami. E é isso. Em breve eu vou lançar novos roteiros aqui. Nesse momento eu estou dando uma pausa, justamente por conta de tudo isso que está acontecendo. Eu estou mais lançando essas notícias, essas novidades que estão acontecendo. Então, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo em primeira mão, se inscreva aqui no canal, dá um like no vídeo e em breve eu vou lançar os roteiros novamente, volto com as dicas de planejamento. Se você ainda não conhece o canal, dá uma vasculhada aí que já tem muita dica de planejamento. Tenho certeza que você vai aproveitar alguma coisa, não só de Orlando, mas como da Europa, enfim, compras, bastante coisa já aqui no canal. Em breve vai ter vídeo novo, toda semana eu tô soltando coisa nova aqui e a gente se vê então no próximo vídeo.